Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos ler do verso 13 ao 16. Todos abriram? Vamos lá então. Vocês são, a minha está na nova versão Almeida, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Olha que legal na tradução aqui, né? Fala de acender uma lamparina, se eu não me engano os irmãos devem estar candeia, né? E colocar debaixo de um cesto, está na minha tradução, e dos meus irmãos no alqueire, se eu não me engano, é isso? Estou correto? Por que essa tradução é legal? Porque para nós alqueire hoje é terra, né? Quantos alqueires de terra? O alqueire aqui é um cesto. E candeia, eu sei que nem todos, né, têm essa questão assim na mente, mas é isso, é uma lamparina, né, de antigamente. Aí o texto continua, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Deus fala conosco essa noite, eu te peço que o teu Santo Espírito haja em cada coração. E assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Gente, tem muita gente se perguntando, mas principalmente os pastores. Graças a Deus pela igreja nossa hoje. Tem um número bem considerável, agradecendo a presença de cada um de vocês aqui essa noite. Mas quando os pastores vão lidando com os problemas da igreja, os problemas de cada um de vocês, eles perguntam assim, será que as circunstâncias vão mudar algum dia? É a pergunta que eu acho que a Cida estava fazendo aqui hoje de manhã, juntamente com o pessoal da Escola Bíblica Dominical. Parece que os obstáculos da vida é grande demais. E parece que a gente não acredita mais que as coisas vão ser diferentes. A gente enfrenta grandes desafios como pobreza, um sistema de saúde precário, baixa qualidade do nosso ensino de uma forma geral, cristãos imaturos, ensinos na igreja de forma inadequada, lutas pessoais, cada um de nós travamos muitas lutas, não é verdade? Então não é de se admirar que às vezes as pessoas duvidem que os seus próprios esforços vão fazer alguma diferença na vida, né? Parece que a gente se cansa de fazer a nossa parte, parece que a gente se cansa e parece que as coisas não mudam. Sabe quando a gente está batalhando, está se esforçando, mas as coisas parecem que não estão mudando muito? Então não é preciso talvez o pastor entender os desafios dessa vida cristã e esperar talvez grandes mudanças. Por exemplo, a gente lida com jovens, adolescentes que parece que frequentam a igreja, mas estão muito endurecidos para as coisas de Deus. Parece que eles não mudam. Parece que as pessoas continuam escravizadas pela cultura da vida. Essa cultura nossa mundana. Forma de ouvir música, forma de se vestir, forma de falar, forma de viver a vida. A cultura que nos cerca parece que não muda. Parece que os jovens não mudam, os pré-adolescentes não mudam. Porque eles parecem endurecidos ao evangelho, escravizados por essa cultura aí de fora. E quando a gente aconselha alguém, parece que essas pessoas parecem que têm tantos problemas tão profundos, os problemas são tão complexos e parece que eles vão durar, e a gente pergunta assim, o que eu mais posso fazer para ajudar essas pessoas? Eu gostaria de entrar na vida delas e poder consertar a vida delas, vamos assim dizer, né? E a gente não está trabalhando num lugar de trabalho que a gente questiona essas coisas. Parece que o testemunho cristão é muito hostil, muito intolerante ao meio que a gente está trabalhando. E alguns enfrentam igrejas locais muito fracas. As igrejas parece que se enfraquecem a cada dia mais. Parece que as pessoas estão amarguradas entre si no meio da igreja. Parece que há muita indiferença no nosso meio e a gente vive uma vida muito fechada para nós mesmos. Eu estava lembrando, por exemplo, vou dar um exemplo, só um parênteses aqui da pregação. A gente antigamente andava a pé, a cavalo, né? Ou depois futuramente nos ônibus, depois dos ônibus cada um passou a andar nos seus carros, nas suas motos. Isso foi individualizando cada vez mais as pessoas. As igrejas hoje têm essas cadeiras individuais aí, né? Onde a gente individualiza as pessoas, não são mais esses bancos
como eram antigamente, principalmente nas igrejas do interior, e a gente vai individualizando a nossa vida. Você está em casa, cada um está no seu celular. Você está em casa, as pessoas conversam um pouco, só o necessário. Isso são grandes problemas da nossa cultura. E essa cultura é muito ímpia, muito mundana, muito secularizada. E uma igreja talvez fraca, com as pessoas talvez mais humanas, vamos assim dizer, será que eu posso dizer isso? Porque nós sempre vamos ser. E a gente fica perguntando, o que esperar? Será que a mudança é possível? Será que a gente pode mudar? E antes da gente entrar no texto, isso tudo está na introdução aqui da nossa pregação de hoje, Paulo nos dá uma pista se é possível isso mudar. Olha o que ele diz em 1 Timóteo capítulo 1, versos de 12 a 16. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, Paulo era alguém blasfemo, Paulo era perseguidor da igreja, insolente, mas fui alcançado por misericórdia, pois fiz isso quando eu não conhecia a palavra de Deus, ou seja, eu era na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de Jesus em mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E essa palavra que é fiel, que é digna de toda aceitação e crença, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, ou seja, um longo ânimo, para com a vida dele, para que eu servisse de modelo para todos os que hão de crer para a vida eterna. Gente, Paulo talvez era a pessoa mais improvável para se converter. Paulo era a pessoa talvez mais improvável para crer na palavra de Deus, blasfemo, perseguidor da igreja, mas a mudança na vida de Paulo aconteceu. E Paulo diz que isso aconteceu com ele, porque não pode acontecer com você? Você que tem lutado por mudanças, você talvez tenha batalhado para que a sua vida mesmo mudasse. Deus superou o pecado de Paulo, a sua ira, a sua índole assassina, a sua guerra contra a própria fé. Então Deus pode sim operar mudança e tamanha transformação na vida de Paulo. E se Paulo mudou, por que a gente não pode crer na mudança da sociedade? Por que a gente não pode crer na mudança das outras pessoas? Nós podemos através de Cristo. Então nós podemos agora crer nessa mudança, superar que não existe para Deus grandes obstáculos ou problemas grandes demais para essa vida, para que possa ser mudado. Porque nós, irmãos, infelizmente somos influenciados por essa cultura, nós somos influenciados pela própria fraqueza que nós temos humana, nós não podemos negar. Mas para estar em paz com Deus, nós não vamos conseguir fazer isso na força do nosso braço. Você precisa de uma força maior, externa a você, que é de Deus, para você vencer essas mudanças. Porque na força do nosso próprio braço, a gente vai cansar, a gente vai se fadigar, a gente vai se desesperar e simplesmente vai trazer muita frustração. Então, diante de tudo isso que nós vamos entrar no texto, eu quero falar duas coisas. Você precisa saber disso e crer nisso. Porque você não basta saber que Deus existe. Gente, se eu for contar a história de Jesus aqui, vocês já sabem. Vocês já sabem que Jesus veio a esse mundo, morreu numa cruz para ser o seu salvador, morreu pelos seus pecados. Mas o que adianta se você não crê nisso? Se você não acredita nisso piamente? Não basta eu dizer que você saiba. É preciso então que essa força de Deus e não do nosso braço ocupe o seu coração. Porque Jesus não é apenas um acessório. Sabe um acessório? Você tem aqui, a chave do seu carro. Se você perder aquela chaveirinho do seu carro, você acha que vai fazer diferença no bem maior que é o seu próprio carro? Não faz diferença nenhuma, não é verdade? Se você perder só o chaveiro do seu carro, tanto faz. Se você faz um bolo muito gostoso, imagina um bolo tremendamente gostoso. Se vier uma cereja lá na superfície dele, ou não tiver cereja, ninguém vai perceber. O que as pessoas vão comentar é o gosto do bolo, se ele é saboroso mesmo. Jesus não é essa cereja do bolo. Jesus não é um acessório na sua vida. Jesus não é um chaveirinho que está ali pendurado no seu carro. Por quê? Lá no fundo, o que a gente quer? A gente quer uma família perfeita, a gente quer sucesso financeiro, a gente quer sucesso na carreira, a gente quer filhos bem-sucedidos. E aí, se Jesus vier de brinde, se Jesus vier como um acessório, se Jesus vier como aquela cereja de bolo, tá ótimo. Olha, Jesus, eu quero ter sucesso na vida profissional, sucesso financeiro, e se Jesus vier como esse acessório, ótimo, porque aí também eu vou para o céu. Mas, ou seja, não é esse o fundamento que a Bíblia nos diz. Jesus é fundamento.
Jesus é base. E lá no fundo a gente pode achar que a gente poderia viver uma vida melhor nessa terra, ter pessoas melhor ao nosso redor, se a gente pegasse o mundo na nossa mão e a gente fosse reger esse mundo. A gente acha que se a gente fosse lá e convertesse as pessoas na marra, na força do nosso braço, nós faríamos com que o mundo fosse melhor, com que as pessoas fossem mais honestas, mais puras, mais amáveis, mais fervorosas a Deus. Mas não é na força do nosso braço. E Deus é sábio, mais sábio do que nós, porque Deus enxerga lá na frente, Deus enxerga na curva, Deus vê onde nós não estamos vendo. Portanto, então, se eu questiono a ação de Deus, por que o mundo não está melhor, por que a minha família não muda, por que eu não mudo, talvez eu poderia reger o mundo da melhor maneira. Se a gente crê que Deus não está regendo o mundo da melhor maneira, significa que eu estou rejeitando o próprio Deus e eu estou negando como Ele está conduzindo a história. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero lançar sobre essa pergunta. Passa aí, Cauã. Por que a igreja cresceu muito, mas o país mudou pouco? Por quê? Por que a igreja cresceu, mas o país não acompanhou essa mudança que a gente deveria ver acontecer na sociedade? Por que a sociedade continua mudando, os nossos jovens e adolescentes continuam mudando, as pessoas parecem que não mudam e eu não também mudo? Irmãos, Jesus pregava uma mudança radical. Mudança radical é diferente de revolução. Mudança radical de vida é diferente de revolta popular, entende? O que muitos políticos pregam é uma revolta, uma revolução que Jesus não veio para pregar. Você sabia que Jesus não pregou contra a escravidão da época? Paulo também não pregou contra a escravidão da época, porque havia uma mudança radical interior primeiro para ser feita, do que uma mudança puramente social, de castas sociais. Então a mensagem do Evangelho ela é radical e confrontadora. Imagina o seguinte, vamos supor Mateus escrevendo esse Evangelho, e ele pensa assim, mas Jesus, será que essa mensagem que você está pregando, ela não é muito dura para as pessoas ouvir? É como se Jesus voltasse para Mateus e falasse assim, o que você queria que eu pregasse então, Mateus? Você queria que eu pregasse uma mensagem tranquila e bater nas costas das pessoas e falasse, olha, podem continuar vivendo a vida que vocês estão vivendo. Olá pessoal, continue fazendo tudo que vocês fizeram nos últimos 2000 anos, afinal o mundo vai muito bem, não é verdade? Então continue. Então eu não estou aqui para pregar uma coisa legal para você ouvir, eu estou aqui para pregar uma mudança radical da sua postura de vida. Porque se fosse assim, o mundo não estaria como está agora. Nós precisamos de fato de uma mudança radical que comece em nós. A gente fala aquela história, né? Você quer mudar o mundo? Comece mudando você mesmo. Quer mudar o mundo? Vá e mude a sua casa. E a mensagem tão radical e confrontadora de Cristo começa exatamente disso, por essas supostas parábolas. E Jesus usa aqui basicamente o sal e a luz. Mas por que Jesus usou o sal e a luz? Bem, em primeiro lugar, é porque Jesus escreve por meio de parábolas. Eu sou um cara meio objetivo. Eu acho que o Ederson também está aqui, ele é desse tipo, né? Não, preto no branco. Vamos lá, sim ou não, né? Diga nas claras. Mas por que Jesus não falou preto no branco, papo reto? Primeiro porque ele gostava talvez de parábolas e poesias. Alguns gostam desse sabor a mais dessas formas textuais, né? Sabe essa forma meio poética de se dizer as coisas? Por exemplo, as canções de Davi, os enigmas de Salomão também era assim. Esse é o primeiro lugar, eu penso que Jesus gostava dessa forma poética de se dizer as coisas. Segundo lugar, é porque ele queria que muitos iriam ouvir, mas nem todos iriam entender. Ele não falou isso? Muitos ouvirão, mas nem todos entenderão. Ou seja, para eles, muitos iam ouvir a mensagem da cruz, do Evangelho. Gente, vamos ser sinceros, se você parar qualquer pessoa hoje em Goiânia, na rua, no ponto de ônibus, na calçada, no supermercado, a pessoa já não ouviu falar de Jesus? Mas por que elas não creram ainda? Por que elas não aceitaram essa mensagem? Porque Jesus falou, nem todos vão ouvir, mas nem todos vão entender. Por quê? Para elas não faz sentido. Por que não faz sentido? Para elas não faz sentido ter um Salvador, porque elas se acham salvadores delas mesmas. Ela fala assim, eu não preciso de um Deus para me salvar, eu consigo mudar a minha vida. Eu não preciso de um Deus para dizer o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu não preciso de um Deus para me ditar as regras, porque eu sei o que é as regras do jogo. Então muitos vão ver essa mensagem e vão achar que não precisa do Salvador, porque elas se acham muito certas e santas. Mas a palavra de Deus fala que se você
olhar para uma mulher adúltera, perdão, se você olhar para a mulher e cobiçar ela, você já adulterou com ela. Então como é que você pode se dizer que você vive completamente uma vida reta e santa? Para isso você precisa de alguém viver uma vida reta e santa no seu lugar, para que você seja aceita diante de Deus. O Paul Washer fala o seguinte: sabe por que você entendeu o Evangelho? Certa vez alguém perguntou assim: poxa, mas o que é o Evangelho? Ele falou: o Evangelho é você viver uma vida perfeita, do início ao fim. Aí ele falou assim: mas eu não consigo viver uma vida perfeita. Quem que consegue viver uma vida perfeita? Aí o Paul Washer falou: então você começou a entender o Evangelho. Alguém precisa viver essa vida reta e perfeita no seu lugar. E essa pessoa só pode ser Jesus. Então Jesus fala exatamente por parábolas por causa disso. Em terceiro lugar, Jesus usou parábolas e figuras de linguagem porque Jesus não queria seguidores passivos. O que eu quero dizer com isso? Jesus queria pessoas que eram verdadeiramente comprometidas com o Evangelho. E as pessoas que eram comprometidas com Ele, quando entende assim: olha, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quem é comprometido com Jesus vai querer entender isso. O que significa ser sal da terra? O que significa ser luz do mundo? Quem é comprometido com Jesus vai querer ir a fundo nisso. Ele vai estudar isso. Ele vai buscar compreender. Ele vai buscar conhecer o significado disso. Então Jesus não queria seguidores passivos. Quem estivesse comprometido com Ele ia examinar profundamente isso, ia procurar por essa verdade. E aqueles que querem mergulhar, querem aprender mais, eles vão atrás, vão desejar isso e vão amar isso. Por isso que ele falou por meio de parábolas. Ele não queria seguidores passivos. Ainda que eu sou, vamos dizer assim, mais preto no branco, né? Mas por que Jesus usa sal e luz, então, esses dois elementos? Esses dois elementos estão descrevendo a fluência do reino de Deus sobre o mundo. A igreja cresceu, mas não influenciou esse mundo. A igreja cresceu, mas não conseguiu influenciar lá fora essa cultura ímpia e mundana. E a característica do sal, meus irmãos, são basicamente, eu quero falar só de 3. A primeira é que ele preserva a carne. Ele impede que a carne seja putrefada, não é verdade? Ele impede a corrupção da carne. Quando você joga o sal numa carne e você esfrega aquele sal para que ele penetre naquela carne, ela pode permanecer como aquela carne de sol que a gente conhece, a carne de charque. Ela vai durar mais tempo, porque ela impede, o sal impede esse apodrecimento, ele retarda essa deterioração. E Jesus então está mostrando que os cristãos devem estar aqui para reprimir o mal no mundo. Porque eu vou te fazer uma pergunta: como que você sabe a noção do certo e errado? Vamos supor que não existisse a Bíblia, não existisse os 10 mandamentos. Como é que você sabe que é errado matar outra pessoa? Como é que você sabe que é errado, sei lá, roubar alguma coisa de alguém? Quem te deu esse conhecimento? Então aqui estão as regras. O mundo sem regra é um mundo podre, é um mundo que se autodestruirá. Então o cristão está aqui, a palavra de Deus está aqui exatamente para reprimir esse mal no mundo, em alguma medida, é claro, porque o pecado entrou, nós não temos como reprimir esse mal completamente. E embora a gente não vê o sal, você já notou quando o sal ele dissolve na carne, ele vai lá, você já não enxerga mais ele? Quando o sal está ali e ele já penetrou na carne, você já não consegue ver, você consegue ver uma carne seca, dura, um pouco marrom, com aquele tom e até mesmo sem água. Porque o sal está ali tirando a água daquela carne e combatendo essa deterioração da carne. E o sal então vai realizar essa tarefa infiltrando no mundo, que era o que a igreja deveria fazer. O que a igreja fez? Se fechou em 4 paredes. Vamos fazer um congresso para a igreja? Vamos chamar grandes pregadores para a igreja? Vamos fazer acampamentos só para membro da igreja? Vamos chamar o chá das mulheres, que é só da igreja? E a igreja se fecha em 4 paredes e não influencia o mundo. Mas a igreja a questão do sal não é só para retardar essa podridão, mas o sal também traz sabor. O sal tem essa propriedade de realçar o sabor das coisas, dar esse gosto melhor para os alimentos. Então o sal tem esse papel de realçar algo que vira apetitoso, agradável ao paladar. Imagine, né, Cida, uma comida insonsa, não é sem graça? Os seguidores de Jesus então vêm para dar sabor ao mundo. Por quê, irmãos? Uma vida que é só de pecado, ela é de morte. Uma vida que só vive no pecado, não experimenta a verdadeira alegria. Ela tem sabor não de vida, mas de morte. E os discípulos devem então, irmãos, mostrar esse sabor ao mundo como parte de uma redenção, de redimir o mundo. Quando você assiste aquele filme assim que vem alguém para salvar aquele
problema que está acontecendo. Não é legal? Por exemplo, Vingadores Ultimato é assim da Marvel, né? Você está lá, tem um momento de caos, e quando você tem o caos, você tem os redentores do mundo, os redentores do universo, e no final, o bem vence o mal. Essa forma de redenção é isso que está intrínseco no homem, uma forma redentiva, onde o bem vence sempre o mal. E a presença da igreja no mundo deveria refletir isso, deveria refletir essa qualidade de vida nas pessoas, deveria refletir cristãos alegres. Por que a gente talvez não influenciou esse mundo com sabor? Porque o cristão parece mais triste dentro da igreja do que fora dela. Parece que o cristão sente alegria ou uma tristeza, na verdade, aqui dentro, e parece que ele fica, entre aspas, desejando aquela alegria lá do mundo, lá fora. Ele fica com o pezinho lá fora, com o olho de rabo de olho, falando assim, nossa, parece que a vida lá fora é mais feliz que aqui dentro. Parece que a vida lá fora é mais alegre do que o que eu estou vendo aqui. Então eu estou triste porque eu estou reprimindo meu pecado. Eu estou triste porque eu estou dizendo não à carne. Eu estou triste porque eu tenho que estar aqui todo domingo. E aí o crente passa a viver uma vida triste, sendo que deveria ser o contrário. Por que deveria ser o contrário? A alegria do cristão, irmãos, é ter Jesus no seu coração. E isso, para quem já experimentou, é incomparável. É como eu te dar uma fruta, uma maçã, e dizer assim, olha, a maçã tem as melhores propriedades, tem todas as vitaminas que você precisa, coma maçãs vai se fazer bem. Mas se você nunca comeu, se você nunca experimentou a maçã, você não vai conseguir absorver essas vitaminas, você não vai nem saber o sabor da maçã, porque você nunca experimentou. É assim, Jesus a gente pode pregar, mas se você não viver, se você não experimentou, não adianta. E é esse prazer de uma vida bem vivida que a gente tem que dar sabor a esse mundo. Então o sal não só retarda a putrefação, não só retarda essa corrupção, não só traz sabor, mas o sal também misturado ao mel, ele curava feridas. O sal, meus irmãos, é uma forma de antisséptico. Se você está lá numa mata fechada, sei lá, em algum lugar, e se você tiver um corte, você pode jogar uma bastante quantidade de sal ali, que ele vai matar os germes e os micróbios em uma certa medida, e vai impedir com que aquilo ali ganhe mais putrefação, vamos assim dizer, né? Então o sal tem uma certa forma de antisséptico. Eu não estou aconselhando os irmãos a fazer isso, mas se você tiver uma afta na boca, eu sei que quando o sal toca lá dói, não dói? Mas se você pegar uma quantidade grande de sal e pôr na sua afta, ela vai te ajudar a dar uma curada, por incrível que pareça, por mais que você chore dores intensas. Então o sal tem essa forma de curar feridas, e essa é uma tarefa da igreja, impedir que o mundo adoeça ao ponto de vir a óbito. E Jesus quer que a sua igreja então participe da cura do mundo e não da destruição do mundo. Logo então o sal tem essas três características. Você como sal, você tem que diminuir ou retardar a podridão do mundo. Você tem que dar sabor a esse mundo que está triste, está insonso, acha que o pecado é alegria. E você tem que curar, ser parte da cura desse mundo. Mas Jesus fala o seguinte, vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, o que é insípido? Sem gosto, sem sabor? Como ele restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Como é possível o sal deixar de ser sal? Como é possível o sal deixar de ser sem sabor? E eu fui atrás disso, porque era uma pergunta que eu sempre tinha. Como que o sal deixa de ser sal, se ele é... Como é que é, Elaine? É cloreto de sódio? Como é que é? Cloreto de sódio, né? Se o sal é cloreto de sódio, como que ele deixa de ser cloreto de sódio? E aí eu fui pesquisar. Provavelmente aqui um judeu, quando Mateus escreve essa de forma inspirada, era o seguinte, irmãos, vou contar uma historinha para vocês. O sal retirado ali das lagoas ou das rochas, o sal também era proveniente das rochas, tá? A gente só tem aquela ideia daquelas piscinonas lá, né? Do sal evaporando, da água evaporando e o sal ficando, mas sal também é tirado de rochas. E o sal daquela época, tirado tanto daqueles lagos quanto daquelas rochas, eles eram próximos ao Mar Morto. Só que havia uma possibilidade de você enganar as pessoas. O sal antigamente não era tão explorado como é hoje, e você podia colocar uma mistura com outro mineral. Sabe qual era esse outro mineral? Gipsita. O que é esse mineral gipsita? Gipsita é um mineral composto de sulfato de cálcio hidratado, que também é branco. Sabe de onde vem a gipsita? É o mesmo mineral que é extraído para fazer gesso. Gesso não é branco? Gesso, quando você vai triturar ele, não vira aquele pozinho branco? E essa gipsita, esse mineral, era misturado ao sal. Então as pessoas, para enganar a pessoa, né, ele ia lá,
colocava a gipsita no meio, junto do sal, e quando a pessoa levava o sal para casa, ele salgava menos. Por que ele salgava menos? Por causa da presença desse mineral da gipsita. A gipsita também tem essa cor branca e até incolor, então enganava. E ao ser enganada, ela para nada mais prestava, ou seja, você ficava com raiva, jogava aquele sal fora, a bateria acabou. Você troca aqui para mim, Denis? Põe uma nova pilha. E aí, irmãos, essa gipsita então era utilizada para esse sal e ela acabava não tendo sabor. Sabe o que Jesus estava apontando para isso aqui? Estava apontando exatamente que os fariseus estavam advogando essa religião formal. Sabe qual que é o meu medo? O meu medo é da gente começar como cristãos aqui dessa igreja a ter uma religião formal demais, religiosamente demais, farisaica demais, e a gente começar a deixar de ter sabor. Será que a nossa irmã Graça que está aqui hoje, o Edson, a Patrícia, está sentindo sabor nessa igreja? Será que a Valéria, a Marisa, o Altair sente sabor de vir aqui? Será que a mãe da Najara ali atrás, né, o Johnny, é Johnny? É, Luiz, Johnny. Será que o Johnny sente sabor de estar vindo aqui agora recentemente? Será que a Analice sente sabor de estar aqui novamente, de retornar a essa igreja? Será que as pessoas têm sentido sabor de estar aqui? Será que tem feito diferença na vida delas? Ou será que nós da igreja um pouco mais antigos aqui, os irmãos de casa, não têm se tornado insípidos? Não têm perdido o sabor? Será que assim como nós, como os fariseus, que advogavam ter uma religião legalista, nós não perdemos o sabor da vida? Será que nós não tornamos uma vida talvez religiosa demais? Quando a gente coloca, na verdade, a gente decide ir contra a exortação de Deus na sua palavra através do Espírito Santo. Será que a nossa mistura com o mundo, será que você aqui crente de mais tempo, será que você não se misturou demais com o mundo e você está parecido demais com o mundo? Será que você não perdeu esse sabor? Porque quando que o crente começa a perder o sabor? Quando esse sal que deveria salgar lá fora, deveria salgar lá no mundo, ele está sendo misturado. Então a igreja cresceu, mas por que ela influenciou e mudou um pouco o país? Porque ela misturou demais com o mundo. E as nossas misturas mundanas nos tornaram insípidos. Nós não estamos influenciando, a gente não está saindo para salgar o mundo, mas a gente na verdade foi misturado com esse mundo. E a igreja não está nada diferente lá de fora do mundo. Eu sempre digo hoje, né? As igrejas têm pintado suas paredes internas de preto, a igreja tem jogado show de luzes dentro da igreja. Por quê? Porque ela quer se tornar mais parecida com o mundo lá fora, tentando atrair as pessoas. Mas quando aquelas pessoas que não têm familiaridade com a igreja, não participam, o que elas entram na igreja dessa e pensam? Mas isso aqui está igual lá fora. Eu vou continuar lá fora, vou continuar no mundo. Obrigado, Denis. Eu vou continuar lá fora, eu vou continuar no mundo. Você sabe por quê? Porque não faz diferença eu estar lá fora ou daqui dentro da igreja. Tudo é igual. O Paul Washer fala o seguinte, olha, nós falamos isso aqui hoje de manhã na escola bíblica dominical. Se eu fizer um monte de atração humana aqui para atrair as pessoas para a igreja, todo dia tem uma programação na igreja. Reunião das mulheres, depois com os homens, depois com os adolescentes, depois com os jovens, depois com as crianças. Se todo dia eu fizer uma programação aqui na igreja e eu achar que eu vou atrair essas pessoas pura e simplesmente pela programação, o Porsche diz que eu vou ter que viver de programação em programação para manter essas pessoas na igreja. Eu não só vou atrair essas pessoas para a igreja, mas eu vou ter que manter elas baseadas nessa programação. Mas se você teve um encontro real com Jesus, essa igreja pode ser a mais simples do mundo. Essa igreja pode se cantar a capela, sem instrumento nenhum, sem violão, sem teclado, sem bateria, que você vai voltar aqui e vai ter fome e sede de Deus de voltar aqui, porque o seu encontro não foi se o teclado tocou bem, o seu encontro não foi se a gente teve bateria ou não no louvor, o seu encontro foi com Jesus. E esse encontro mudou a sua história. Esse encontro mudou tanto a sua vida, ele radicalizou tanto você, que você volta aqui, não para saber quem está cantando, não para saber se eu vou pregar todo domingo, não para saber se você vai ter um ar-condicionado bem iluminado, se o som está bom. Você vai voltar aqui por causa da presença de Deus. Essa igreja pode estar cheia de programação, essa igreja pode ter o melhor ar-condicionado. Se essa igreja não faz diferença na sua vida, você não vai voltar. Eu quero trocar os bancos dessa igreja.
Eu quero reformar as salinhas ali do lado, mas eu não me iludo com isso. Sabe por que eu não me iludo com isso? Igrejas na Europa fechou, tendo a melhor estrutura. Igrejas lá nos Estados Unidos com ar-condicionado, banco do melhor, som do melhor, estão fechadas hoje. Por que elas estão fechadas hoje? Porque não tem gente. O que adianta eu ter toda a estrutura bonita se não tem pessoas aqui dentro? O que adianta eu ter uma salinha bem reformada se não tem criança lá sendo ensinada pela palavra de Deus? O que adianta eu ter banco reformado, estofado, ar-condicionado se você não está aqui? Se o irmão José não veio essa noite, se a família da Valéria não está aqui, se a família do Edson não está aqui, o que adianta essa igreja bonita sem gente dentro? E aí o Heber Campos Júnior cita uma ilustração da canoa. Sabe o que é interessante da canoa? A canoa diz o seguinte: qual que é a função da canoa? Estar no lago, no mar, não é verdade? A função da canoa é estar ali no lago, estar no mar. Mas se entrar água dentro da canoa, é problema? Sim ou não? É problema, não é? Então a canoa deve estar no lago porque ela está cumprindo a função dela. Ela está cumprindo a missão dela de abrigar alguém, de não fazer com que alguém afunde. O Cauã está aqui, ele pesca, ele sabe. A canoa lá em Serra da Mesa está lá na lagoa de Serra da Mesa. A canoa está cumprindo a sua função. Ela não está na terra, ela está na água. Ela está cumprindo a função dela para a qual ela foi criada. Mas se a água começar a entrar dentro da canoa, é problema. Assim é você no mundo. Você tem que estar lá no mundo. O seu papel não é estar aqui dentro dessa igreja fechada de 4 paredes, não. O seu papel está lá fora. Qual que é o problema que você está lá fora? É a água do mundo começar a entrar dentro de você. É você que é essa canoa que tinha que estar lá fora, resgatando pessoas para Cristo, tirando elas do afogamento espiritual, trazendo elas para dentro da canoa. Esse é o seu papel. Só que se a água do mundo começar a entrar dentro da sua canoa, que é você, aí é problema. Então você tem que estar no mundo lá fora. O problema é quando o mundo começa a entrar dentro de você. Aí é problema. Mas ele não só fala do sal, eu não quero delogar tanto no sal, né? Vamos passar para a luz, verso 14. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto da montanha, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Irmãos, a luz é um símbolo quase que universal de várias religiões. Você já viu alguém falar assim, você está bem iluminado? Nossa, tem uma luz dentro de você que eu não entendo, mas você tem uma luz. Ou então fala assim, nossa, você tem uma energia positiva. A luz, meus irmãos, é uma forma universal de um símbolo religioso. E tanto o Antigo e o Novo Testamento usa com frequência a luz como forma de pureza, como oposição àquilo que é trevas, como depravação e como o diabo, como ele cegou as pessoas. Então os discípulos agora têm essa luz dentro dele, mas essa luz que brilha é um testemunho para os que estão de fora. Você tem sido testemunho, você tem sido luz na vida de outras pessoas? Você tem iluminado pessoas que têm estado em trevas? Você tem iluminado quem está ao seu redor? Mas sem essa luz de Deus sobre você, o mundo é trevas. Porque a luz de Deus sobre você tem que guiar outras pessoas, pessoas que estão perdidas, pessoas que não sabem o que fazer da vida. Você, como essa luz, você tem que ser um testemunho que vai advertir pessoas que estão no caminho errado. E sabe o que é interessante? Denis, vai ali no final, por favor, Denis, naquele painel cinza, por gentileza, vai lá nesse painel. Nós temos aqui a luz iluminando esse salão. E aqui o chão está sujo, bem aqui, ó, tem um pé de criança, está sujo, certo? Denis, desliga aí qualquer desses botões azuis, os azuis, desliga mais. Isso, beleza. Desligou, certo? E o chão está sujo. Liga eles de novo, Denis. Liga tudo. Eu quero te fazer uma pergunta. A luz bateu nesse chão, iluminou essa sujeira, teve contato com essa sujeira, mas ela ficou suja? Sim ou não? A luz empretejou por causa disso? Não. Por quê? Porque a luz tem uma natureza diferente. Você é assim. Você vai lá no pecado, ilumina o pecado. Você, com a sua luz de Deus, você vai lá, bate no pecado. Mas quando você sai, você não sai manchado. Você não sai
contaminado, a luz não sujou, esse chão podia estar coberto de lama, e a luz ia bater nessa lama, mas na hora que ela voltasse, ela não ia ser contaminada, ela não ia ser sujada, porque ela tem uma natureza diferente, a lama tem uma propriedade diferente, a luz tem outra propriedade química diferente, então elas são de naturezas distintas. Você, como luz do mundo, você tem que ser assim. Você tem que ir lá, bate no pecado, ilumina o pecado e não se contamina com ele. E é isso, ser luz. E aí Jesus fala que as nossas lamparinas não foram acesas para estar debaixo de um cesto. E o cesto é como se fosse, imagina esse cesto, essa igreja. A nossa luz não foi ficada para ficar dentro dessas 4 paredes. A nossa luz não foi feita para ficar aqui nesse lugar. Você tem a luz de Deus exatamente para você sair e brilhar publicamente. Jesus falou que uma cidade não deve ser escondida no alto do monte, porque ela deve ser iluminada, deve ser vista por todos. E é exatamente isso para o qual Deus nos chamou. Em Efésios capítulo 5, verso 8, diz que nós somos uma luz se nós estivermos ligados ao Senhor. Se você não está ligado em Jesus, que é a luz que ilumina, então você não consegue refletir. É mais ou menos como o sol e a lua, né? A lua não tem luz própria. Por que a lua reflete luz? Por que a lua consegue brilhar? Por causa da luz de outro ser solar, que é o sol. Por causa de outra estrela, a lua consegue brilhar. Por causa do sol. O sol bate na lua e ela reflete, assim é você. Jesus fala em Mateus 5,16 que a sua luz deve brilhar diante dos outros. E ele fala de obras. Mas por que a sua luz deve brilhar? Porque através, olha só o verso 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, a luz sua para brilhar, que na verdade vem de Deus, para que vejam as boas obras que vocês fazem. E aí o Edilson entendeu muito bem a mensagem que eu já preguei aqui. Quem tem autoridade, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade máxima, mas isso não te isenta de dar o exemplo, porque o seu exemplo é a Bíblia que a pessoa está lendo. Converso isso muito com o Ederson quando a gente vai trocar o óleo lá do carro. Ele fala assim: cara, eu vejo em você tal coisa. Às vezes o Ederson não lê a Bíblia com frequência como eu leio. E qual que é a Bíblia que o Ederson está lendo? Eu. E se eu der um mau testemunho, a Bíblia que ele vai ler é o quê? Um mau testemunho. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo, você é a Bíblia que as pessoas estão observando. E se você está dando mau testemunho, significa o quê? Que a Bíblia que a pessoa está lendo, mas ele é crente, ele faz isso, mas ele é crente, é isso. É a Bíblia que as pessoas leem, é você. Então Jesus fala: olha, você assim brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. E para que você faz essas boas obras? Não é para a sua glória, não é para o seu mérito. É quando a pessoa olhar para você, o que você vai falar? É Jesus que brilha em mim. Olha o final do verso 16. Para que vocês glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Esse é o objetivo de você ter luz. Esse é o objetivo de você brilhar as boas obras, para que você manifeste a luz de outra pessoa. E aí você vai dizer: olha, eu tenho essa luz é por causa de Deus, eu tenho essa luz é porque Cristo está em mim. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos resplandecer essa luz como luzeiros, Filipenses 2,15. E essa luz inclui o cristão, tudo aquilo que ele diz e aquilo que ele faz, ou seja, testemunho verbal e obras. A sua luz não deve ficar entre essas 4 paredes. A sua luz não deve ficar nas 4 paredes da sua casa. A sua luz não deve ficar nas 4 paredes da sua escola, Marcelo. A sua luz não deve ficar brilhada nas 4 paredes lá do seu trabalho, ô Edilson. E nem atrás das 4 portas do seu carro ou do ônibus que você anda. A igreja não pode se esconder, mas deve resplandecer. Gente, baseado então nesse texto, eu quero encerrar essa pregação tentando responder essa pergunta: por que a igreja cresceu muito, mas o país pouco mudou? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer que talvez é porque a gente experimentou o mover de Deus no passado, mas a gente ainda não experimentou um verdadeiro avivamento. A igreja de fato cresceu, é verdade. A igreja de fato experimentou algo da parte de Deus, a gente não pode negar isso. Mas o verdadeiro e genuíno avivamento, como no país de Gales, África do Sul, Coreia do Sul, Estados Unidos, talvez a gente ainda não experimentou. Essa é a primeira tese, tá? Isso aqui são possibilidades, tá, irmão? Isso aqui não está na palavra de Deus. Isso aqui são pensamentos meus e com quem eu compartilhei essa mensagem um dia. Então acho que a gente não experimentou ainda esse verdadeiro avivamento.
Segundo lugar, por que a igreja cresceu e o país não mudou? Por que o país não acompanhou essa mudança? Talvez porque tem muito falso evangelho sendo pregado. E aqui eu não preciso te dizer muita coisa, né? Basta você ligar a televisão, colocar em alguns canais de TV e você vai ver os falsos evangelhos sendo pregados. É um evangelho que prega dinheiro, é um evangelho que prega prosperidade, é um evangelho que te fala que você não vai sofrer nunca, é um evangelho que fala que você vai ter saúde sempre, é um evangelho que fala que você vai ser a pessoa mais rica da terra. O falso evangelho sendo pregado, a superficialidade da palavra de Deus, como ela tem sido pregada e como você também conhece. Será que você tem conhecido a palavra de Deus? Será que você conhece a palavra de Deus? Ô, Denis, se estiver vazando lá, é só desligar aqui. Às vezes está vazando lá. Desliga para nós aqui, Edilson, os ar-condicionado. Pode ser que está vazando lá alguma coisa. Fecha um registro também, Denis. Aqui em cima, ó, Denis, pega a escada aqui, ó. Tem um registro aqui de água. Fecha ele para nós. Às vezes dá algum problema no ar. Vamos voltando aqui então. Por que a igreja cresceu e o país não mudou? Falso evangelho pregado, falta de um avivamento. Terceiro lugar, falta de conversões no meio da igreja. Eu não comecei falando exatamente sobre isso? Pessoas que não experimentaram a verdadeira mudança? Pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas não tiveram suas vidas transformadas? Existe uma quantidade enorme de cristão nominal na igreja. O que é o cristão nominal? Aquele que vai na igreja e se diz frequentador da igreja. O IBGE, no último censo, mostra que nós somos 25% dessa nação, ou até mesmo algumas estatísticas falam de 30%. Mas, gente, se 1/3 do país é cristão, por que esse país não mudou? Por que a gente não tem uma educação melhor, um meio de transporte melhor? Por que a violência ainda é grande? Por que tem muita morte? Por que a educação não mudou? Porque faltou essa igreja ir lá e ser sal. Tem muito crente nominal dentro da igreja que se declara cristão, mas de fato não são. E a última possibilidade que eu quero levantar com vocês, e eu encerro com essa, é dizendo o seguinte: há uma ausência da que a gente chama de cosmovisão cristã. A gente pregou isso aqui um bom tempo na escola bíblica dominical. O que é uma cosmovisão cristã? É essa capacidade do cristão influenciar em todas as áreas da sociedade. Certa vez, né, diz um pregador, acho que foi o Silas Malafaia que falou isso, falou que no passado, né, os crentes não viam TV, e falava assim: TV é do diabo, a TV não pode, porque a TV é do maligno, a TV é do diabo. Aí, né, ele falou: então tá bom, o diabo se apropriou da TV, e aí, né, passava-se tudo quanto é tipo de coisas ruins na televisão. A cultura, né, se os irmãos sabem, a Rede Globo, tanto que influenciou a cultura por anos e anos desse país, com o carnaval, com o futebol, com as novelas, com o telejornalismo. E hoje o que está influenciando a nossa cultura? A internet. A internet dominou. E se o crente não for lá influenciar essa internet vai continuar dominando essa cultura. Gente, você é um artista plástico, vai lá e produz obras para a glória de Deus. Você é um homem de Deus na engenharia, vai ser engenheiro e vai influenciar. Marcelo, se você vai fazer software, faça software que vão glorificar a Deus. Nós temos que influenciar cada área dessa sociedade em tudo que nós vamos fazer. Tudo. Se eu sou um mecânico, eu vou ser o melhor mecânico, vou fazer com excelência, vou aprender, vou cobrar um preço justo, honesto. Se eu sou um cabeleireiro, Edilson, você vai fazer o melhor corte de cabelo, um corte de cabelo com preço justo e honesto, e você fazer o melhor. Eu vou influenciar cada área da sociedade. Mas a igreja não fez isso. A igreja se fechou. A igreja quis fazer vigílias, quis fazer só oração, quis ficar só no templo e não influenciou a sociedade lá fora. E o que eu falo de influenciar a cultura? Irmão, cultura é tudo que o homem produziu. Vou te fazer uma pergunta. A árvore que está lá fora é cultura? Não, porque ela é criação de Deus. Mas essa roupa é cultura? É, porque o homem criou. Esse formato da igreja é cultura? É, porque foi o homem que construiu. Esse computador, tudo que você vê que foi manipulado pelo homem é cultural. E essa cultura, ela é pecaminosa porque ela está influenciada pelo pecado. Ela é influência da queda humana. Então a música que eu vou produzir, ela é cultura. Então o que adianta eu falar assim: menino, desliga esse celular seu que você está ouvindo muito funk? Mas cadê o meio evangélico para ir lá influenciar boas músicas culturalmente falando? Menino, desliga esse filme que você está vendo não é de Deus. Cadê a cultura nossa cristã produzindo bons filmes?
Menino, para de ler esse gibi, porque esse gibi da Mônica aí está falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Cadê os cristãos produzindo gibis que vão glorificar a Deus, que vão expressar essa imagem e semelhança de Deus? A palavra de Deus, a gente se afastou da cultura. E ao se afastar da cultura, a cultura engoliu o mundo, engoliu os jovens, engoliu os adolescentes, e hoje a nossa vida está aí. Irmão, a igreja não deve se isolar. Ela deve ser como esse sal, como essa luz, e ir lá influenciar cada área da sociedade. Não se torne um antissocial, não se torne um anti-espiritual. Vá e influencie, vá, salgue, vá e seja luz. Vamos orar? Deus, obrigado por essa mensagem de hoje à noite. Eu te agradeço imensamente por teu privilégio de compartilhar essa palavra com os meus irmãos.